Olá, pessoal. Mais uma revisão para nós de geometria hoje, viu? Os capítulos vão ser 4, 5 e 6. Vamos começar? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar na geometria, nós vamos falar sobre o estudo de triângulos e polígonos. Iniciamos falando dos ângulos, no encontro de duas retas com uma transversal. Esse assunto já foi estudado no 9º ano, então vai ser só uma lembrança. Nós podemos fazer com que esses ângulos se tornem correspondentes, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos, colaterais internos, colaterais externos. Então, vamos ver e entender sobre esses ângulos. Os correspondentes, eles ficam assim, ó, do lado de fora dessas duas retas paralelas, olha, é o B. Um fica do lado de fora da paralela, o outro fica dentro. O B e o F, o A, o E, o D, o H, o C e o G. Esses ângulos correspondentes, eles são iguais, ou seja, se o B for 20, o F vai ser 20, ok? Então, eles se tornam-se iguais, esses pares de ângulos correspondentes. Nós temos agora os alternos internos. Alternos internos, alternar significa um de um lado, outro do outro. Então, como é isso? Eu tenho aqui, se ele alternos internos, eles estão dentro das duas retas paralelas. Eu tenho aqui o C e o E, o D e o F. Eles também tornam-se ângulos congruentes, ou seja, teriam a mesma medida como os correspondentes. Então, se o C for 10 graus, o E também vai ser 10 graus. Entenderam, pessoal? Agora, o próximo ângulo são os ângulos alternos externos. Ou seja, se eles são externos, eles ficam do lado de fora dessas retas paralelas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o B, o outro alterno externo é o H, o A e o G. Esses pares de ângulos BH, A e G, eles são congruentes também. Então, eles têm a mesma medida. Exemplo, se o B for 25 graus, o H também vai ser 25 graus. Entenderam? Os colaterais internos agora. Colaterais internos, eles ficam aqui dentro dessas duas linhas paralelas e do mesmo lado. Não são alternados. Então, eu tenho aqui o C e o F. O C e o F, eles formam um ângulo suplementar. O que é ângulo suplementar? São ângulos que dão 180 graus. Então, C mais F dá 180 graus. E o D mais E também dá 180 graus. Os colaterais externos são os que ficam do lado de fora e do mesmo lado. Ó, o B e o G, o A e o H. O B e o G também são suplementares, eles somam 180. E o A e o H também somam 180. Então, vamos rever de novo? Os correspondentes são ângulos iguais. Os alternos internos e externos também são ângulos iguais. Os colaterais internos e externos, eles somam 180. Deu para entender, pessoal? Vamos para o próximo? Nós vamos falar de soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Então, eu tenho um polígono, os ângulos que ficam ali dentro, eu preciso saber a soma deles. Então, para isso, é só eu saber o número de lados. Olha só, SI é igual a N, que é o número de lados, menos 2 vezes 180. Vamos para o próximo? Aqui nós temos o primeiro exemplo. Calcule a soma dos ângulos internos de um hexágono. Um hexágono, pessoal, é um polígono de 6 lados. Então, eu já encontrei o número de lados. Então, é só colocar na nossa fórmula S, que é igual a N menos 2 vezes 180. No lugar do N, colocamos o 6, subtraímos e multiplicamos por 180. 4 vezes 180, nós temos 720 graus. Ok, pessoal? Então, vamos para o próximo? Número de diagonais de um polígono convexo. Olha, vamos baixar um pouquinho. Esse número de diagonais de um polígono convexo, ela é muito utilizada nos concursos. Então, vamos memorizar. D igual a N vezes N menos 3 dividido por 2.
Vamos no primeiro exemplo? Qual o número de diagonais de um polígono de 15 lados? 15 lados, como é que chama mesmo um polígono de 15 lados? Pentadecágono. Não pode esquecer, hein, pessoal. Então, o que acontece? Você vai saber o número de lados e vai colocar aqui no n. Ó. N vezes n menos 3 sobre 2 na nossa fórmula. 15 vezes 15 menos 3 dividido por 2. Vou subtrair para depois eu multiplicar. 15 menos 3, 12. 12 vezes 15, eu vou achar aqui uma diagonal, que são 90 diagonais nesses polígonos de 15 lados. Vamos relembrar o que são diagonais? Diagonais são aquelas retas que vai de um vértice ao outro de um polígono. Então, ao sair essa reta de um vértice ao outro, dentro desse polígono de 15 lados, eu tenho 90 diagonais. Entenderam? Vamos para o próximo? A soma dos ângulos externos de um polígono convexo. Agora, nós aprendemos antes a soma dos ângulos internos, agora a soma dos ângulos externos de um polígono convexo são 360 graus, tá? Então, toda vez que você falar de um polígono e de convexo, você vai saber que a soma lá dentro daqueles ângulos é 360 graus. Já para você achar o ângulo interno e externo de um polígono regular, você usa a fórmula AI igual n menos 2 vezes 180 graus dividido por n, que também você vai precisar do número de lados. E se você quiser calcular o ângulo externo, você vai pegar 360 e dividir por n. Vamos memorizar, hein, pessoal? Vamos num outro exemplo. Qual é a medida de um ângulo interno de um eneágono regular? Vamos saber quantos lados tem um eneágono. Eneágonos são de 9 lados. Então, você vai pegar, colocar o 9 no lugar do n e achar a medida desse ângulo interno. N menos 2 vezes 180 sobre n. Ó, 9 menos 2 vezes 180 sobre 9, que vai dar 1.260 dividido por 9, que vai dar A igual a 140 graus. Então, nós temos aqui a medida do ângulo interno do eneágono, 140 graus. Ok, pessoal? Vamos para o próximo? Elementos de um polígono regular. Olha, os polígonos regulares são vários, mas que a gente mais utiliza é o triângulo, retângulo, o quadrado e o hexágono regular. Como é que a gente faz para achar o lado e o apótema desses triângulos, desse triângulo, desse quadrado, desse hexágono? Esses polígonos, para você encontrar isso tudo, vai estar sempre dentro de uma circunferência. Então, a gente chama de polígono inscrito na circunferência. O apótema só aparece quando ele está inscrito na circunferência. Olha só o que é apótema. Apótema é quando eu pego o centro da circunferência, olha eu colocando aqui o cursor, e faço uma reta até o lado do polígono. Essa reta eu chamo de apótema. Não é raio, viu, pessoal? Raio é daqui do centro até o vértice, porque raio ele tem que tocar na circunferência. Então, raio daqui até o vértice. Agora, daqui até o lado, ele é um apótema. Então, para encontrar aqui o apótema e os lados do triângulo retângulo, eu vou usar a fórmula. Olha, lado igual a raio, raiz de 3. O apótema, raio dividido por 2. O quadrado, lado igual a raio, raiz de 2. Apótema é raio, raiz de 2 sobre 2. Hexágono regular, lado igual a raio. Apótema, raio, raiz de 3 sobre 2. Então, são 6 formulazinhas que nós deveremos memorizar. Vamos para o exemplo? Qual é a medida do apótema de um triângulo equilátero inscrito, sabendo que o lado dessa figura mede raiz de 3 centímetros? Aí você está aí pensando, poxa, mas o apótema de um triângulo é raio dividido por 2. Ele me deu só o lado. Mas você pode buscar uma maneira de achar esse raio. Você vai lá na fórmula do lado, coloca lado igual a R raiz de 3. Eu tenho o valor do lado, eu coloco ele aqui. E encontro o valor do raio, que é 1. E quando eu encontrar o valor do raio, eu vou colocar lá na fórmula do apótema, 1,5. Então, meu apótema do triângulo equilátero é 1,5. Entenderam, pessoal? Outra coisa, toda vez que você fizer alguma questão sobre os elementos desses polígonos, né, inscritos, o que acontece? Você não vai precisar só de apenas uma fórmula, você vai precisar talvez de duas ou mais de uma para você poder resolver esse problema, porque ele não é
tão assim direto naquela forma. Você precisa de outra para construir, para fazer a outra. Entendeu? Poliedros. Poliedros, nós vamos falar sobre eles. Os poliedros são as figuras tridimensionais, os sólidos geométricos. Quais são eles? O cubo, o paralelepípedo, o cilindro, o cone. Nós temos a pirâmide, nós temos vários. E para a gente encontrar o número de vértices, o número de arestas, o número de faces, nós trabalhamos com a relação de Euler, que ela assim ela é construída. Vértice menos aresta mais face igual a 2. Então, nós utilizamos essa forma para encontrar o número desses elementos. Como é que nós vamos fazer? Vamos para um exemplo. Determine o número de faces de um sólido que apresenta 10 arestas e 6 vértices. Bom, colocamos ali a fórmula de Euler. Nós já temos a quantidade de vértices, que são 6. Nós temos a quantidade de arestas, que são 10. Agora, nós temos que achar a quantidade de faces. 6 menos 10 é igual a menos 4. Mais F, que é igual a 2. Vou passar o 4 para o lado de lá, vai ficar 4 mais 2. Face igual a 6. Então, assim, eu encontrei a quantidade de faces desse sólido. São 6 faces. Unidade de área de volume. Unidades de área e unidades de volume. Nós vamos trabalhar agora com essas unidades. Preste atenção, pessoal. No Enem, ou em qualquer concurso que você faça, as unidades de área e volume são muito importantes você aprender. Então, nós temos aqui a primeira unidade que nós vamos ver, vai ser de comprimento. Olha, medida de comprimento. Nós temos aqui as medidas de comprimento. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Vamos fazer a conversão. Pega um papel aí, estou esperando. Copia no papel as medidas de comprimento que você está vendo aqui na tela. Copiou? Bom, vamos fazer uma conversão agora. Vamos converter 8 quilômetros para metro. Professora, a gente está vendo aqui que você pode multiplicar, se for para a direita, e dividir para a esquerda, correto? Então, você pode pegar esse 8 e multiplicar, olha, 10 vezes 10, até chegar no metro, e vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 são 1.000. Então, você vai multiplicar 8 vezes 1.000. Mas tem uma maneira para você não se perder nessas contas, que é só você usar a tabela. Você pega o 8, coloca o 8 aí no quilômetro. Desenhou 8 no quilômetro, agora você vai preencher de 0 até o metro. Vai pôr um 0 aqui, outro 0 aqui, 8 0 aqui. Formou que número? 8.000 metros. Vocês estão vendo que colocando na tabela é mais fácil você não errar, tá ok? Então, essa é uma maneira fácil de vocês fazerem. E a mesma acontece quando você for da direita para a esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, 2 milímetros para metro. Então, eu vou colocar o 2 aqui no milímetro e preencher de 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui, vírgula. Vai ficar 0,002. Tá vendo? Ou você poderia ter dividido por 1.000 ou colocado na tabela. Muitas vezes, com ansiedade, com falta de tempo, você fica com dificuldade de dividir com rapidez e multiplicar. Mas a tabelinha não te deixa errar. Então, usa a tabelinha, tá bom, meu bem? Vamos para o próximo? Olha, eu tenho aqui um exemplo de conversão. Mas é um exemplo de conversão que a gente trabalha muito em física. Ó. Um veículo desloca-se com velocidade de 216 km por hora. Sua velocidade em metros por segundo é expressa por. Para transformarmos velocidades que se encontram em quilômetro por hora para metro por segundo, dividimos o valor desejado pelo fator 3,6, portanto, 216 km por hora equivale a 60 metros por segundo. Então, vamos de novo. Um veículo ele vai se deslocar com velocidade de 216 km por hora. Sua velocidade em metros por segundo é expressa por quanto? Eu tenho que converter o 216 km por hora para metros por segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só dividir por 3,6. Isso é muito utilizado em física, pessoal. Muito. Você deve estar lembrando aí, a professora falando sobre essa conversão. Então, não pode esquecer.
Eu vou transformar quilômetro por hora por metro por segundo, eu divido por 3,6. Ao dividir 216 por 3,6, eu consegui converter para 60 metros por segundo. Então, 1 quilômetro vale 1.000 metros, 1 hora 3.600 centímetros. Desculpa, 1 hora 3.600 segundos. Então, o que acontece? Só você dividir por 3,6, você consegue encontrar a conversão. Entenderam? Medida de superfície. A medida de superfície são as medidas de área. Então, nós trabalhamos com metros quadrados. Olha aí o 2 em cima. Ó. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Só antes, né, de comprimento, a gente multiplicava e dividia por 10. Aqui a gente vai multiplicar por 100 ou dividir por 100. Eu sugiro também usar a tabelinha. Vamos ver como é que é isso. Cada quadrinho desse, eu vou preencher com 2 zeros. Então, presta atenção. 8 quilômetros quadrados para metro quadrado. Eu vou colocar o 8 aqui no quilômetro. Você está com um papelzinho aí? Põe aí. 8 no quilômetro quadrado. E vai pôr 2 zeros aqui no hectômetro quadrado, 2 zeros no decâmetro, 2 zeros no metro quadrado. Aí você vai converter esse 8 quilômetros quadrados para metro quadrado. Entenderam, pessoal? Então, a medida de superfície, ou você multiplica, né? 8 quilômetros a metro quadrado, vai multiplicar aqui, ó, 100 vezes 100 vezes 100, e multiplicar por esse número grande que vai dar, ou você vai colocar aqui na tabelinha, preenchendo 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Entenderam? E a medida de volume? Medida de volume é metro cúbico. Agora é 1.000. Então, essas tabelinhas aqui, se você quiser transformar, você vai preencher 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros, tá? E outra coisa muito importante que não pode esquecer, tá sempre na cabecinha, 1 metro cúbico equivale também a 1.000 litros. Então, muitas vezes, você tem que fazer uma situação problema e, no final, você tem que transformar para litro. É só multiplicar 1 metro cúbico por 1.000 litros. Você encontra os litros que você está procurando, tá bom? Medidas de capacidade. Medida de capacidade é aquela que a gente trabalha com litro. Então, vamos relembrar só os nomes. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. A tabelinha é muito igual das medidas de comprimento. Observe, você vai multiplicar por 10 para a direita e dividir por 10 para a esquerda. E é da mesma maneira, se você for transformar, só preencher com um zero só, viu, pessoal? Importantíssimo, que não pode sair da cabeça. Igual o teorema de Pitágoras. Importante. Cálculo da área do retângulo. Base vezes altura. Cálculo do volume do paralelepípedo retângulo. Paralelepípedo retângulo, gente, é a nossa caixinha de bombom. Olha que delícia, a Páscoa chegando aí, né? Então, a caixinha de bombom, a gente pode encontrar o volume dela, que é multiplicando a largura, o comprimento e a altura. Já o cubo, ele é formado, a diferença do paralelepípedo do cubo, o paralelepípedo é formado de retângulos, tá? Já o cubo, ele é formado por quadrados. E a gente sabe que os quadrados são todos lados iguais. Então, para achar o volume, é só pegar a aresta e elevar a 3. Por que a aresta é elevada a 3? Porque a largura vezes comprimento vezes altura. A vezes A vezes A. Entendeu? Vamos agora para um exemplo bem interessante. Ele é da Funesp 2011. Os produtos de uma empresa são embalados em caixas cúbicas com 20 centímetros de aresta. Para transporte, essas embalagens são agrupadas, formando um bloco retangular, conforme mostrado na figura. Sabes que 60 desses blocos preenchem totalmente o compartimento de uma carga do veículo utilizado para seu transporte. Podes concluir, então, que o volume máximo em metros cúbicos transportado por esse veículo é, primeiro, nós já sabemos que é um cubo. E nós vamos, primeira coisa, olha uma pegadinha aqui. Está falando que é centímetros a aresta, mas ele quer o volume em metros cúbicos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é converter 20 centímetros em metro. Convertir 20 centímetros em metro, 0,2 metros, ok? A partir desse momento, você vai encontrar o volume dessa caixa.
Então, volume é a aresta ao cubo. Então, você vai pegar o 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, dá 0,008 metros cúbicos. Pela figura, percebe-se que o bloco retangular contém 12 caixas. Vamos calcular o volume de cada bloco. Então, vamos voltar lá na figura. Olha, tem 12 caixinhas aqui nesse bloco, tá? E o que acontece? Você vai multiplicar esse volume por 12. Vai dar 0,096 metros cúbicos. Para finalizar, cabem 60 blocos no caminhão. Calcule o volume total. Total desse caminhão, você vai multiplicar 60 blocos para o volume dos 12. Então, 60 vezes 0,096 é igual a 5,76 metros cúbicos. Entenderam como é que foi feito, pessoal? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi converter, né? Fazer essa conversão de centímetro para metro, achar o volume daquele bloco. Depois ele percebeu que dentro do bloco tinha 12 caixinhas. Então, ele multiplicou 12 vezes aquele volume para achar o volume total. Ao achar o volume total, ele sabe que cabem 60 blocos no caminhão. Então, ele precisa achar o volume total do caminhão, que vai caber lá. 60 vezes o volume do bloco, 5,76 metros cúbicos. É uma questão que aborda conversão, aborda volume, né? Conversão e volume, duas coisas muito importantes que vocês têm que saber. Então, pessoal, eu estou finalizando aqui essa minha revisão. Então, essa revisão de geometria, desses capítulos que vocês estudaram. Continue vendo os vídeos do SAS e postem lá no Clesap todas as suas dúvidas. As dúvidas que vocês têm de questões do livro, as dúvidas que vocês tiveram das atividades que eu enviei, para eu poder fazer um vídeo tira dúvidas, tá bom? E outra coisa importante, não deixe de estudar todos os dias, hein? Tá? E o próximo vídeo, além de tira dúvidas, vai ser com próxima matéria nova. Um grande beijo, fique com Deus e se cuidem.